aqui. E, mas ele não é disponibilizado para vocês a gravação, tá? Especialmente se eu consigo, se eu lembrar entre uma conversa e outra, entre um desabafo e outro, eu paro de gravar. Que a ideia é gravar somente a parte da aulinha, a parte pela qual eu vou apresentar ó, a diferença, o que que é climatério, o que que é menopausa, o que que é perimenopausa, para quem é esse, né, esses encontros. eh, a gente vai falar sobre hormônio, a gente vai falar sobre dieta, a gente vai falar sobre ervas. Então, essa parte mais informativa, a ideia é que eu grave para eu ter esse material depois, mas a parte de roda, de partilha, não. Tá bom? Então, estou fazendo só essa abertura, essa iniciação aqui, e em breve, oi, lindeza, eu fecho aqui e a gente fica somente no Zoom, tá bom? Então, enquanto vocês estão chegando, eu só tô colocando no mudo quem tá chegando, tá bom? Para não ficar barulho. E vou apresentar geral, coisas que eu vou falar mais hoje. De propósito, quero deixar gravado. E ao longo dos encontros, a gente também vai respeitando a necessidade de quem veio, né? Vai ficar aqui com a gente. Eu tô no escuro não é pelo charme, que fica bem charmoso mesmo, mas é porque eu tô com um problema na fiação do consultório, não consegui arrumar hoje, todas as lâmpadas queimam, então eu tô no escuro por necessidade. É, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu acho que eu quero deixar registrado aqui é que esse encontro inicialmente é para qualquer pessoa, né? Seria lindo. Eu sou doula, né? Eu trabalho bastante com gestação e parto, e é tão maravilhoso como, quando as outras pessoas da família se envolvem nesse momento da mulher, né? Que é um dos tantos ciclos que a mulher pode ou não passar pela menarca, é meio difícil que ela não passe, pela menopausa também, mas a gestação e o parto a gente pode escolher não passar, né? Mas quando as outras pessoas da família escolhem se envolver, quando tem o irmão dessa mulher, ou filho, filha, que ainda está distante disso, dessa realidade, pai, mãe e o companheiro, então todo mundo sai ganhando, porque a gente tem esquecido desses. A gente pode falar saberes que não está no campo do conhecimento, está no campo da vivência, né? Mas desse lugar do coletivo que a gente é, mas está escangalhando, está bagunçando, mas a gente olha para trás e para trás e para trás, quando as comunidades cresceram, quando a gente tinha mais envolvimento uns com os outros, mais harmonia e respeitava mais da onde a gente veio, né? A natureza, a força desse coletivo. Faz sentido que a gente se ajude, portanto, que a gente se conheça, né? Que a gente conheça os ciclos uns dos outros, umas das outras. Então, sim, eu acho extremamente importante que outras pessoas saibam disso. Eu não vou colocar na conta só dos homens, tá? Mas que outras pessoas saibam disso. Claro que agora eu estou falando sobre o feminino, eu estou falando sobre ciclos da mulher, que não se resumem somente à mulher, sim, que a gente está falando de pessoas que têm útero e pessoas que menstruam, porque tem pessoas que não têm mais útero, as que são mulheres, né? E tem pessoas que têm útero e que menstruam, e são homens, certo? Então a gente está falando com todas essas pessoas, na sua grande maioria, mulheres cis, que é o que vai aparecer por aqui, mas é bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde qualquer pessoa que menstruava ou ainda menstrue e tenha útero, mesmo que eu não esteja super, ultra, mega capacitada para conversar, né? Peraí que eu tô. Vou tirar a sala de espera, que tem gente tentando entrar, né? Então, não sou uma expert nessa conversa, nesse lugar, nesse acolhimento, porque tem muito para aprender, mas me comprometo a fazer o meu melhor para poder estar aqui de braços abertos, acolhendo toda e qualquer pessoa que aparecer precisando de orientação ou de escuta, tá bom? É, Para quem não me conhece, chegou até aqui, já vou ficar aqui só com vocês no Zoom, tá bom?
É, esse projeto não é só meu, ele está começando aqui só comigo, né? É um projeto meu de muito tempo. Nossa, vou falar, começa para falar, vamos falar do sagrado feminino, vamos fazer esses encontros da lua. É bem velho, tem uns 15 anos. A gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. Tem 10 anos que eu começo a trabalhar com baralho cigano e com tarô, e me entrego mais para o reiki, mais para as espiritualidades na minha atuação como terapeuta, né? Porque isso já era uma coisa mais lá de trás, antes de eu escolher ser terapeuta. Mas eu começo a me entregar mais para isso e começo esses movimentos do feminino na minha vida. Mas eu acabei sempre sendo parceira de alguém, auxiliando e colocando meus projetos no caderninho. Eu tenho até um Instagram, ó. Isso ninguém sabe, nem procurem. Tem um Instagram que eu fiz só para isso. Coloquei 2 posts e nunca mais voltei. Então, é um movimento há muito tempo que eu tenho essa necessidade. Tem duas parceiras que estão comigo nesse projeto, que vão demorar mais um pouquinho para aparecer por aqui, porque eu que botei o gás nele esse ano, mas em algum momento elas vão aparecer como convidadas, e são duas amigas manas do coração que também têm um desejo, sentem um chamado muito grande da gente fazer um curso sobre isso, né? Ou um formato curso, curto workshop, ou um formato mais longo, voltado para terapeutas mesmo, mas então voltando sempre para os ciclos da mulher, todos esses ritos de passagem, com os saberes ancestrais populares, as ervas, os rituais, as mandingas, as magias, até a parte mais física, mais concreta, né? Da olhar da fisioterapia, olhar da acupuntura, né? Então são elas a Juliana Henriques, e que vocês acho que já conhecem, que ela é minha parceira no material do curso de benzimento, minha aluna há muito tempo, e a Glaucia Martarello, minha amigona, parceira. Gente, calma que eu já falo sobre isso, não trave. Que então estamos as três juntas, eu tô aqui mais à frente e num determinado momento elas vão aparecer mais, tá bom? Vai saber o que que vai acontecer no futuro próximo. Provavelmente a gente vai transformar o Conselhos da Anciã em alguns cursos, mas por enquanto ele vai seguir sendo uma vez por mês, gratuito, porque eu também sinto esse chamado, essa necessidade de estar em roda conversando com pessoas sem estar em formato de curso, tá bom? Então, como que a gente vai falar hoje? E é um assunto que eu vou falar nos próximos 3 encontros bastante. Provavelmente eu gravo alguns pedacinhos, justamente até para deixar publicado no YouTube, no Instagram, para a gente não ter que ficar sempre voltando nisso, porque eu foco, pelo menos esse ano, eu quero focar no climatério, mas a gente falar um pouquinho sobre as luas e sobre esses nossos processos, esses nossos arquétipos, só para despertar e você ir observando mais onde você está, para que a gente possa ficar aqui no lugar da anciã, no lugar da bruxa, né? Então hoje eu vou falar rapidamente, mostrar rapidamente essas 4 forças das 4 luas externas e das 4 luas em nós. Vou recomendar alguns livros e aí eu já paro para a gente ficar na parte que não grava, tá bom? Acho que para finalizar essa gravação das redes sociais que eu estou fazendo, eu quero falar que até eu já caí em fake news. Até eu já caí na ignorância mesmo, né? Da gente procurar um assunto no Google, um assunto na inteligência artificial, ou até em livros e receber a informação errada. Então, durante muito tempo, eu mesma divulguei que climatério era um sinônimo da perimenopausa. Alguém já caiu numa explicação equivocada dessa? A gente fala, climatério. Ah, é o antes da menopausa, né? E então vamos deixar isso claro para a gente. É um esclarecimento importante, né? O climatério é todo esse período, que é a perimenopausa, o que acontece antes, a menopausa. E aí tudo para frente do final desse período fértil. Então, eu tenho. O climatério vai marcar, é uma fase mais longa, porque ele começa desde o início das primeiras alterações e oscilações hormonais, que a gente nem percebe que a gente tá, e a gente põe na conta do estresse, da TPM, do tô ficando velha, tô esquecida mesmo, e não é, são questões fisiológicas. E aí a gente se entende na perimenopausa, que pode durar alguns meses, pode durar uns 2 anos, pode durar 10 anos. E aí a gente
Menopausa, acabou o período fértil. Não tem mais óvulo nascendo nesse corpo, não tem mais a possibilidade de eu engravidar, de eu gestar uma vida. Não menstruo mais. E daí pra frente, acabou. Não menstruo mais. É que tinha um cálculo na vesícula e tirei a vesícula. Não, amor, não é assim, acabou, né? Vai ter eu aprender a viver sem a vesícula. Então, no caso, acabou, paramos de menstruar. Tem todo esse processo hormonal bagunçando o nosso corpo. E o que que a gente pode fazer com isso? Então, como entender melhor isso? Então, tudo isso é o climatério, tá? Eu estou na perimenopausa, eu estou no climatério, porque ela é uma das fases do climatério, tá bom? E para quem parou já, então, de menstruar, está na menopausa, não está mais na perimenopausa, está na menopausa e também vivendo esse processo de climatério, dependendo em que estágio você está. E a gente vai falar aqui, tem alguns encontros um pouco mais sobre fisiologia e tem uns encontros um pouco mais sobre ritualística, tá bom? Então eu vou desligar agora essas duas para ficar só com vocês aqui no Zoom. Para participar, por enquanto, Encontros da Anciã, eu estou escolhendo manter vocês no Encontros com a Tata. Desculpa, o Conselhos da Anciã no Encontros com a Tata. Encontros com a Tata é um grupo que eu tenho no WhatsApp, fechado, só eu ou alguém da minha equipe que vai falar. E eu aviso, vai ter live. Coloco o material da live. Aviso, vai ter curso gratuito, vai ter curso pago, né? Tudo que eu vou fazer, eu aviso lá, então fica mais fácil de você receber verdadeiramente o que eu vou fazer e não ficar à mercê dos algoritmos que nunca avisam nada. Então, por enquanto, a gente mantém o Conselhos da Anciã, eu avisando a data, colocando o link, como eu coloquei hoje do Zoom, no Encontros com a Tata. Mais fácil do que ter um grupo a mais. Tata, a gente está com a necessidade de ter um grupo só para isso, para poder trocar, desabafar, falar mais a respeito. Vou adorar, vou achar ótimo. A gente faz um grupo só para isso, tá? Hoje em dia eu tenho o Papo de Terapeuta, que é isso que eu ia falar aquela hora. O Papo de Terapeuta, que é só para terapeutas, eu já fiz um grupo separado e ele é um grupo aberto, onde as pessoas podem falar a respeito, é só para terapeutas. É... Abri agora um grupo para o laboratório de radiestesia no SEATA, que é só para os alunos da escola que fazem esse ambulatório. E o Encontros com a Tata, que está geralzão, para facilitar, tá bom? Então, vou desligar aqui o Insta. Sabe o que eu estava falando naquela hora? Eu coloquei o meu Instagram, eu só posso usar 15 minutos por dia, que é incrível. Aconselho vocês a fazerem isso. E aí, eu tô no meio de uma live, ele trava minha live e fala: Você já usou seus 15 minutos. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu achei que pelo menos ele ia deixar, né? Não, amor, não tem link na bio. Porque eu tenho que apagar tudo da bio e colocar só o link. Então eu pedi para as pessoas que quiserem participar me chamarem no privado. Tô aqui com o WhatsApp aberto e eu mando o link do Zoom. Esqueci de mandar para você, né? Vou te passar também, tá bom? Encerrando agora e vou encerrar aqui também. Vocês querem participar? Me escreve nos comentários que eu coloco vocês no grupo, tá bom? Encerrar, e agora eu tô só com vocês. E agora eu vou até dar uma pausa nessa gravação. Tomara que eu lembre depois. Pausa. Pessoal, então eu não estava gravando, mas eu já estava falando da Lua, das 4 fases da Lua e dessa comparação que a gente faz com as 4 fases da Lua, com as 4 estações do ano. Então, a gente vai ter aí 3 meses para cada estação, porém só 7 dias para cada Lua. Então, isso é um ciclo que muda o tempo todo, né? Então, rapidamente, o mais importante para a gente é essa fase que seria da lua nova. E que para todo mundo que pretende ficar vindo para esse encontro, eu faço o convite de você anotar, pelo menos quando é lua nova na sua agenda. Anota quando é lua nova, só para você guardar um pouquinho da sua sensação. Porque a gente está falando de falta de luz. A lua nova, na verdade, ela não aparece, né? É, ela é a ausência da lua no céu. É a noite escura, que está mais em comparação com o inverno. E com a bruxa anciã, esse arquétipo da mulher que, que já está num momento mais introspectivo, mais para dentro, né? E, portanto, na ausência da luz, o que que a gente faz? A gente olha para dentro para acender o farolzinho do coração, né? Eu não tô para fora, não tô sendo chamada a ficar olhando aquela lua linda no céu e ao quanto ela ilumina essa floresta. É luz, desculpa, é escuro.
eu preciso tatear, eu preciso pisar devagar, eu vou mais quieta, né? Eu vou mais introspectiva, eu vou mais me ouvindo, eu vou mais com sentidos aguçados quando tá totalmente escuro, né? Então, não vou ficar passando por tudo que está escrito aqui, mas é um momento mais especial para a gente se recolher e cuidar de si. No ciclo da menstruação, ela é o momento de menstruação. E eu não sei quem aqui menstruava loucamente, menstruava loucamente, não, menstruava e ficava com um temperamento mais maluco para fora. Eu ficava, eu era essa pessoa. Eu menstruava, parecia eu abro a janela, fico uivando para a lua. E eu ia para o samba, eu saía, e eu Alongando, eu estou contraindo. Quando eu estou assoprando, eu estou estirando. Você está alongando, é? Tá aí, alongando. fechei, Flavinha. É, e aí vai depender de quando que a gente menstrua, da lua interna com a lua no céu, mas também não vamos falar muito sobre isso hoje. Vou passar rapidinho, então, para a gente pensar, lembrar, né, que a lua nova vai ter essas recomendações da meditação, do recolhimento, plantar os nossos sonhos, lançar as nossas sementes, porque ela fala de finalização de ciclo e início de outro. A crescente seria a pré-ovulação, então, antes de ovular, antes da expansão total, e a gente pensa na primavera, tá? Então eu tô saindo lá da ausência total da luz para do inverno para brotar. Pensa do inverno para primavera, a lua nova para a lua crescente, tá? Não vou ficar muito nela. Aí tava no inverno, primavera, brotei, tô na minha expansão do verão, lua cheia, né? Então é o período fértil, o período da ovulação, que geralmente eu não coloquei mutar todo mundo quando vocês entrarem, e aí cada um que entra com a pronto, pronto. Aí já fecha o microfone. Então, geralmente, quando a gente tá ovulando, a gente tá, né? Biologicamente, o corpo está avisando, eu tô fértil, me segura. Eu tô com a imaginação fértil, eu tô com a criatividade fértil, eu tô com fertilidade não só, né, nos meus ovários, eu tô com fertilidade para botar no o projeto, botar a força de tudo que eu já pensei nas outras luas, né? A gente tende a estar mais extrovertida, tá? É um ponto máximo de expansão para fora. Enquanto arquétipo a gente chamou a anterior de donzela, e enquanto arquétipo aqui seria a mãe, porque eu tô falando de fertilidade, de expansão. Quem é mãe sabe, quem não é, como eu, teve mãe. Então, essa não tem limites para eu fazer algo pelo outro, para eu salvar, para eu curar, né? E a lua minguante, então, começo o recolhimento. Então, saí da potência do verão e tô começando a me recolher. O outono, né? Que a gente chama de lua da feiticeira, arquétipo da feiticeira. Então já tem o anciã que também a gente coloca aqui na minguante, porque ela é mais conselheira, porque ela é mais no silêncio, porque ela retorna, olha para dentro, olha para si, tá começando isso. Se a gente faz essa comparação com as plantas, né? Aqui a gente tá com a seiva já voltando a vir para dentro, né? Então, bom para podar árvores, bom para cortar raízes, que elas estão com mais nutriente. Eu passo que lá na lua cheia, a seiva tá lá na parte mais externa da planta, né? Então tá bom para frutos, para frutas, para folhas, né? Para eu trabalhar com ervas que estão mais na superfície, tá? E não com as raízes. Então, a gente olha aí essas quatro fases, e isso eu tirei de um livro que eu já apresento para vocês, mas falando aqui, né, colocando a menstruação e a ovulação como polos opostos, onde a ovulação eu estou na fase da mãe o mais para fora possível, depois a feiticeira, que é o outono, e depois no inverno a fase da menstruação, que eu estou na minha potência da bruxa, que eu estou na minha potência com a intuição, que eu estou na minha potência para fazer magia, né, para cuidar de mim, para
sabe? Ter sonhos reveladores para aconselhar. E depois a fase da donzela, que é pré-ovulação. E a gente tem esse ciclo todo mês. Você teve esse ciclo quando você menstruou. E talvez você nunca tenha olhado para isso. Que pena, né? Que ninguém ensinou. Devia ser na aula de biologia na escola. Devia ensinar as meninas com 11, 12, 13, no máximo 13 anos, né? Porque 14, 15 a gente já está aí com uma taxa de gravidez na adolescência bem grande e a gente não está conseguindo compreender esses nossos processos. No mesmo livro maravilhoso que eu já mostro para vocês, eu tirei esse esqueminha que a gente chama de ciclo da lua branca, que é só um jeito de comparar a minha lua de dentro com a minha lua de fora. Então, isso que eu apresentei agora há pouco para vocês é a nossa lua de dentro do ciclo menstrual de cada uma, e a gente faz uma comparação com que lua está no céu quando você menstrua. Então, aqui no ciclo da lua branca, quando a gente menstrua, a gente está na lua nova. Então, eu potencializo meu lugar de recolhimento com a lua no céu já me recolhendo. Então, fica mais tudo potencializado, porque na ovulação vai acontecer a mesma coisa. Eu estou ovulando na lua cheia, né? E é um ciclo que eu não conheci muito bem, porque eu era do ciclo da lua vermelha. Eu menstruava mais comumente na lua cheia, né? E aí dá uma pane às vezes na nossa cabeça, mas tá tudo bem. Não é uma aula sobre isso, é para a gente começar a aguçar a nossa percepção, tá bom? Eu não coloquei ele aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês que ele tá aqui atrás de mim. É esse livro aqui, que eu super recomendo, Esta Mulher e este livro. Esse livro para adolescente, gente, tem que ler, né? Chama Lua Vermelha, Miranda Gray. Ela é incrível. O subtítulo dele é As Energias Criativas do Ciclo Menstrual como Fonte de Empoderamento Sexual, Espiritual e Emocional. É da editora Pensamento, tão querida. É um livro bem gostoso, ele tem bastante exercícios, tem umas meditações. Aqui o esqueminha que eu coloquei naquele PDF, né? E ele é incrível. Esse livro originou um oráculo, que chama Oráculo da Lua Vermelha, que geralmente nos meus cursos eu tiro para vocês. Meu amor, desculpa. Não sabia que tinha um gato aqui. Curioso ouvindo a conversa. Dei um chutinho. Mas eu tava. Ah, tá aqui. Não é um oráculo ultra mega profundo, tá, gente? Daqueles que você precisa abrir o livro para ler o que fala na carta, mas é um oráculo bem gostoso da gente ter, da gente trabalhar, que ele vai mostrar aqui a bruxa, né? A anciã, a feiticeira, vai ter a mãe, aqui é a mãe, e a donzela. Cadê a donzela? Donzela, donzela, donzela. Ah, meu Deus, vai acabar a bateria aqui. Peraí. A donzela. Então, ele tem numa face os arquétipos e nas outras as mensagens, tá? Você tem mil maneiras de utilizá-lo, você pode separar pelas luas e conforme a sua menstruação, você ir escolhendo qual carta que eu vou tirar nesse mês, nessa semana. Nessa semana, né? Porque basicamente, mais ou menos, a gente ficaria numa fase a cada 7 dias. Ou quem não está menstruando, seguir só a lua do céu, ou tentar as duas, como você quiser. Dito isso, é essa introdução que provavelmente eu até acho que quando as pessoas eu deixo tava pensando em deixar essa introdução por mais corrida e cuspida que eu tenha feito disponível para quem quiser participar depois. Deixa eu colocar uma marcação em mim para não ficar gravando o rostinho de vocês. Mas para quem quiser, eu estou participando do Conselho de Anciã, você me mostra aquele começo, né? Porque eu acho que fazer toda vez esse começo vai demorar muito, mas também não fazê-lo gera. Eu acho que fica faltando, sabe? Fica faltando a gente sintonizar o que é o Conselho de Anciã, né? Porque é um período que
vai ser mais comparado lá com a nossa menstruação, mas eu já passei por tudo isso. Eu já fui uma mulher cíclica muitas vezes, e eu estou no final desse grande ciclo que começou na minha menarca. Quem lembra menarca, né? É o termo que a gente usa para a primeira menstruação. Então, que começou na menarca e que vai vir até agora. Que algumas mulheres passaram pelo ciclo de, pelas rito de passagem de ter engravidado, e aí, portanto, tem a gestação, tem o parto e tem o puerpério, são três rituais, né, que podem não ter acontecido na vida de cada uma de nós, assim como tem alguns outros, como perdas gestacionais, né? Muitas de nós não passaram. E aí a gente vai para a menopausa, para esse outro ciclo, que após isso a gente tá no auge da nossa potência de intuição, da nossa potência como conselheiras, da nossa potência como anciãs, como bruxas, na sua magnitude desse conceito. Mas que infelizmente a gente aqui, a maioria pelo visto, é brasileira, e a gente está aqui numa cultura que não valoriza, né? Então a gente tá velha, a gente tá acabada. Ó, eu ouvi essa esse final de semana. Meu sobrinho de 6 anos, a gente foi jogar vôlei com bexiga dentro de casa. E no começo do jogo ele fala: Ô tia Tata, você que já tá veinha, você não precisa dar esse pulo aqui, não. E aí, quando a bexiga tava caindo no chão, ele dava tipo um peixinho, sabe? Para salvar a bola de cair no chão. Falei, nossa, que bom que eu não preciso, né? Que eu já tô velhinha. É isso, entendeu? E aí, quantas de nós, né? Vamos observar. E eu pedi para vocês, traz sempre caderno, porque mais do que escrever coisas que eu vou, às vezes, ensinar, porque a grande maioria delas eu vou passar depois para vocês no PDF, é escrever perguntas, sabe? Questionamentos que eu trago. Quantas vezes nós diminuímos aqui dentro das conversas privadas essas mulheres? Grisalhas, essas mulheres sem colágeno, essas mulheres cheias de rugas, essas mulheres não férteis. A minha infância, eu não recordo, né, de ficar reverenciando os mais velhos. A minha irmã foi criada na Igreja Católica, então ela pede a bênção, mas só. Daí a achar que se ensinou a pedir a bênção tem toda uma reverência com respeito aos mais velhos, vem muito mais num lugar de autoritarismo do que de verdade saber que está ali sentada com aquela pessoa que viveu mais do que eu. E que ali no campo dela tem muito para ensinar. Pode não ser no racional dela, pode não ser explicitamente nas palavras dela, que ela está ali, super na sabedoria me ensinando. Tem um trem ali de alguém que viveu mais. E isso a gente precisa começar a mudar dentro da nossa cabeça se a gente quiser envelhecer com saúde. Né? E se a gente quiser verdadeiramente sentar nesse trono da anciã e nos reconhecermos na nossa maior potência, na nossa sabedoria, para a gente ter uma menopausa mais feliz, mais realizada, com mais saúde, sem ficar lutando e fazendo a gente ser nossa maior inimiga. A gente precisa olhar para essas outras anciãs, revisitar as nossas memórias, às vezes que a gente não achou legal, porque ela não dança mais tão bem, porque o corpo dela está acabado. Eu lembro as inúmeras vezes que eu falava disso. Como eles ficam charmosos e a gente fica baranga, a vida é muito injusta. Foi uma frase que eu falei muito, porque eu realmente acreditava nisso. Os caras grisalhos super charmosos e a gente ficando baranga. O que hoje, e eu não sei se eu vou mudar minha opinião, eu não acho. O que hoje ainda tá desafiador ficar olhando aqui, ó, e tem essa luz aqui falsa, que eu tô com a abajur aqui do meu lado e a luz do computador, tá dando uma boa maquiada aqui no meu rosto, né? Mas tem a pele aqui que não volta mais, e uma coisa enrugada, que tá difícil de aceitar. Né? Como olhar para isso, mesmo não aceitando, conseguindo ser gentil comigo mesma e não ficar olhando e me depreciando no espelho, né? Quanto a gente aprendeu, ouvi uma vez
num terreiro que eu fui, era um terreiro super ecumênico, assim, de tudo que é religião, tudo junta e tal. Eu fui uma vez só. Mas a pessoa estava dando uma palestra sobre o pedir a bênção. E ele dizia: nós deveríamos pedir a bênção para todas as pessoas acima de 60 anos, mesmo que ela seja ateia, mesmo que ela não acredite em Deus. Ó, para ela tudo bem falar Deus te abençoe, né? Mas quem tem o poder de abençoar, ensino isso no curso de benzimento. Quem tem o poder de abençoar é alguém que viveu mais de 60 anos. Todos que viveram mais de 60 anos têm uma conexão mais forte, mais poderosa, que você pode falar: a bênção, por favor, e a pessoa falar: Deus te abençoe. E essa bênção verdadeiramente vir do divino e abençoar o outro, com muito mais força, poder do que qualquer pessoa, né, não benta, não benzedeira, não benzedor, para dar essa bênção, né? E aí eu me recordo da Maria Lúcia Ali, minha mestra das artes chinesas, falando: ai, o Brasil é todo esquisito, né? Porque a gente comemora. Eu lembro que eu era a mala que toda vez falava para as alunas que é aniversário da Lúcia. Gente, hoje é aniversário da Lúcia. E todo mundo fazia uma festa, dava parabéns, e ela ficava assim para mim. Por quê? Porque tá tudo bem, é só uma data. Na China, a gente comemora aniversário a partir dos 60, ela me falava. É a partir dos 60 que você dá parabéns para a pessoa. Pô, você chegou até aqui, hein? Parabéns. E a gente começa a reverenciar e festejar cada ano de vida dela. Antes não precisa. Não estou falando que ela está certa, que a cultura chinesa está certa, eu estou falando que é um interessante ponto de vista, né? E vamos olhar para ele. Ele é interessante. E o que que eu aprendo com isso? Então eu vou dar uma pausa nessa minha falação, mostrando um outro documentinho que eu fiz para o Conselhos da Anciã sobre o climatério, aqui já em formato de A4, né? Esbanjando o meu design maravilhindo, que a minha designer maravilhosa fez. Gente, se eu falar que os Conselhos da Anciã não saiu ano passado porque não tinha designer, não tinha design, tinha designer, mas não tinha design, a gente não conseguiu chegar e falava: ah, não vou fazer sem design, não. Então, não vou ficar lendo PDF com vocês, tá? Mas o climatério é um período mais amplo que engloba perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Pode começar por volta dos 40, seguir até uns 65. E ninguém contou isso pra gente, a gente não sabia, né? É o processo de transição reprodutiva, tá? Então, um declínio natural das funções da produção mais comum de hormônio da nossa vida. Por quê, Tata? A gente não para de produzir totalmente hormônio? Não, amor, é fake news. A gente não para, a gente diminui. Mas tem uma galera aqui no nosso corpo produzindo hormônio ainda. E tem um monte de hormônio bacana que tá nos nossos alimentos. Mas a indústria farmacêutica e o babaca do seu médico, com todo respeito, sem nenhum respeito, vai te falar que você precisa de reposição hormonal. Vai ter gente que precisa, assim como tinha gente que precisava de um DIU, de um Mirena, de um anticoncepcional, mas não era todo mundo do jeito que eles falam, né? Então eu dou uma geral aqui, bem geralzona, tá? Dos impactos dos hormônios nos sistemas do corpo, falando desde a parte dos vasos sanguíneos, para a gente não ficar com colesterol mais alto, para mexer na nossa, cuidar da nossa pressão arterial e cuidar de toda a parte cardiovascular, dos ossos. Ai, eu estou acostumada, o pessoal começa a falar de osteoporose depois que fica velha, né? Mas isso é muito importante. E sim, vai ter gente que está com a fraqueza neles antes, no período superfértil também, mas a gente vai olhar um pouco para isso e vai ser um choque na hora que os hormônios começam a cair nas peles, nas mucosas, né? Então, elasticidade, hidratação, não tá para muito além de ruga, meus amores. Tá por um problema de olho que eu tenho uma paciente, eu vou tirar um pouquinho. Eu tenho uma paciente que precisa fazer cirurgia porque a pálpebra está tão caída que o olho está fechado e está com obstrução da glândula lacrimal. Não é só estético, porque ela está meio caolha de um jeito que ela nunca foi. Tá pegando função, né? Então tá para além, sabe, dessas questões também estéticas, né? A mucosa vaginal,
Mas eu então não vou ter. Quantas de vocês já estão preparadas para falar sobre sexo? Como você falava quando mais jovem? Então, se você não costumava falar quando mais jovem, tá tudo bem, vai ser difícil de você comparar. Mas para falar quando mais jovem, sobre com uma mulher mais velha, com uma mulher grisalha, com uma mulher de 60. Desculpa, gente, eu fiquei de passar o link aquela hora para uma pessoa, eu esqueci completamente. Vou passar agora para ela. Quantas de nós falam, ai, que esquisito pensar em sexo? Uma velhinha, velhinha tarada. Os velhinhos, os aposentados do SUS estão transando. A minha mãe, o meu avô, minha avó. Como a gente ainda é cheia de tabu, né? Que absurdo. Será que a gente pode olhar para isso? Vamos olhar para isso? Porque até onde eu sei, a gente só muda o mundo ao nosso redor a partir da gente, né? Sistema nervoso e emocional, então sim, a gente vai mexer nos neurotransmissores, a gente vai ter oscilação de humor na conta dessa queda, dessa variação hormonal. Não é só a depressão que vai me deixar extremamente triste, sem vontade de sair da cama. É problema hormonal também. Não é só. Quem nunca teve TPM? Lembra da alteração de humor que a gente tinha? Porque só, o corpo só se preparou para engravidar e falou: oh, não engravidei e menstruei. E só isso deixava a gente maluca, numa super bagunça. Por que não vai estar agora, né? E coisas mais graves ainda, como alteração de memória, lentidão de pensamento, dificuldade de ler um livro, construir um texto, encontrar uma palavra, esquecer a panela no fogo e perder a panela, né? Distúrbios de sono, que também impactam diretamente a nossa saúde, tá? Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente só ficar mais fácil de lembrar, né? A perimenopausa, que é a fase de transição, é o meu lugar de fala. Tudo que eu vou falar sobre menopausa é o que eu estudei, mas eu estou vivenciando a tá bom? Então, é a transição para a menopausa, né? Enquanto o climatério é um período de transição do fértil para o não fértil. Aqui não vale muito, viu, gente? Eu pontuei alguns, mas perimenopausa vai começar a irregularidade menstrual. Eu tenho pacientes que estão com 50 anos menstruando todo mês, mas que está tendo onda de calor, né? Eu até vou colocar mais coisa aqui, porque já começa as insônias. Você não está deixando eu mexer, seu feio. Olha, ele não está deixando eu mexer. Como se o meu texto tivesse, meu quadradinho tivesse pronto e eu não posso mais. Que estranho. Depois eu descubro. Mas a insônia, né? No climatério tem alterações hormonais mais gerais. E a duração da perimenopausa, em média 4, 5 anos, pode durar até 10. Hahaha. E o seu médico não te contou isso. Ele só fala: quando eu tiver mais que 12 meses, é porque você chegou na menopausa. Antes disso, não é hormonal, não, né? Climatério pode começar entre 40 e 50 e até, né, durar esses 10 anos a mais. Ah, agora entendi por quê. Agora entendi por quê. Eu fiz um outro, e esqueci de apagar o anterior. Peraí, quem sabe faz ao vivo. Peraí. Esse aqui é o desatualizado. Aqui eu atualizei, né? Fiz mais coisas, tá bom? Agora a gente então faz uma pausa para conversar, para vocês me contarem como é que vocês estão, porque essa é a proposta também do nosso encontro. Eu vou até dar uma pausa. E aí, então, estava falando do estrogênio, né? Então, ele atua como regulador metabólico chave, então ele tem muito impacto, porque ele vai mexer do risco de diabetes, aumento de colesterol, distribuição de gordura e, portanto, ganho de peso,
até problemas ósseos, né? A famosa osteopenia, a osteoporose, e muitos outros. E aí eu fui pegar alguns alimentos, aqui é bem geral, tá? A gente ainda vai voltar a falar sobre cada um. E aqui eu peguei na internet mesmo, tá? Eu saí fuçando na internet, olhei, para mim fazia sentido, mas ainda quero dar indicações muito mais específicas para vocês, tá? Mas a gente tem que lembrar desse fitoestrógenos. Então você joga lá. A Glau está fazendo nutrição. A Glaucia que eu falei no início. Então ela vai dar mais orientação. Ela já manja muito disso, muito mais do que eu, e pode dar muita orientação. E eu tenho umas deusas maravilhosas também que eu aprendo muito com elas, que eu vou falar delas daqui a pouco, que me ensina muita coisa também. Então, venho trazendo para cá. Mas, basicamente, se você vai atrás, alimentos que vão trazer, né, fitoestrógeno. Essas lignanas é incrível. Eu estava separando aqui, é que está no outro computador, para falar para vocês disso. Eles são compostos naturais, polifenóis de baixo peso molecular, encontrado em diversas plantas, sementes, grãos e vegetais. E eles são precursores dos fitoestrógenos, né? Então elas vão ajudar que o corpo se conecte. Porque, gente, não adianta ter alimentação boa se o nosso corpo não está sabendo pegar. Não adianta ter alimentação boa se o nosso intestino está uma bosta. Opa, a frase não foi muito boa construída. Se o nosso intestino não está funcionando direito e não está tendo troca que precisa ter. Se você encheu a cara de muita porcaria e tem essas porcarias grudadas na parede do intestino, aí não faz absorção, entende? Não adianta tomar cálcio se a gente está com osteoporose, amores, porque você está consumindo cálcio. Você precisa saber pegar ele, absorver, ok? Voltando aqui. Então tem um monte de coisinha legal, né? Para a gente saber. A linhaça, cara, nem discute. É ótimo. Grande bico, ervilha, feijões vão ser ótimos. As sementes. Gergelim e girassol é diário o teu uso, né? E aí vem umas fontes de gordura boa, ó, essenciais para a produção hormonal, porque aí eu tô com barriga, porque aí eu ganhei peso e eu não quero comer gordura. E a gente deixa de comer gordura boa. Sim, comer abacate, usar azeite que não foi aquecido, as castanhas e nozes em geral, né? E aqui depois eu coloquei alguns vegetais. Quem não ouviu falar que fruta vermelha é boa pra gente? Sabe o que que eu descobri com a Badevi? Eu vou deixar depois o nome dela aqui para vocês. Ah, eu não sabia, eu gastando mó nota para comprar blueberry e cereja e colocando na minha misturinha matinal com a banana. E eu acabo de ter a notícia que a banana atrapalha a absorção de tudo que é vermelho. Ou seja, eu estava jogando fora os fitoestrógenos das frutas vermelhas. Amora, morango, framboesa, blueberry, cereja, né? Então, não adianta só a gente vir aqui e saber o que tem. Adianta, tem que aprender a fazer combinação, entende? Porque faz toda a diferença. E aí, só procurar na internet ou só saber, isso aqui faz bem, não é o suficiente. Agora, quando a Mimi fala, eu tomei a Amora com a Angélica e melhorei, agora não está melhorando tanto, muitas vezes essas coisas a gente vai ter que ter todos em casa. E você vai sentir, agora é o fenogrego, agora é a Angélica, agora é mais a Amora, agora, entendeu? Essas coisas não estragam, amores, principalmente se é tintura. Cápsula, às vezes, sim, porque ela acaba entrando em contato com oxigênio, dá uma. Outro dia eu joguei um monte de cápsula fora, porque lá dentro eu tinha certeza que tinha fungo, né? Agora, tintura não vence, também é fake news. É que a Anvisa impõe que eles vendam para você com data de validade, mas não vence, né? Erva, pode ter bichinho, mas pode deixar que se a erva teve bichinho é porque a erva era boa, né? O bichinho não vai nascer onde é porcaria. Então a gente vai ter. Hoje o que eu mais queria recomendar para vocês é a camomila, nossa velha e querida camomila.
e falar do Rivofito, que eu volto a falar dele num outro dia que eu quero colocá-lo na apostila. Eu vou escrever aqui. Rivofito. Rivofito. Que é valeriana mais passiflora mais melissa mais mulungu. Tata, tem contraindicação? Geralmente não, mas óbvio que eu prefiro que você passe com alguém e cheque se você pode tomar todos eles. O mulungu, ele é forte e ele é o que dá o sabor ruim aí. Lembram quem é a passiflora? Maracujá, né? Maracujina, né? A melissa, erva de mato de quintal de vó, né? Ervas fáceis da gente encontrar, tá? A valeriana é ótima também, só essas três já são incríveis. Talvez seja mais fácil de vocês encontrarem. Pode comprar em chá e já mistura para tomar antes de dormir. Sol se pôs, já pode ir tomando, para ajudar nessa noite de sono. Porque a nossa insônia está deixando a gente mais maluca. Porque a privação de sono é um perigo, é uma das torturas mais eficazes, né? Tá? A gente chama de Rivofito porque é o Rivotril fitoterápico. Ô, Então a gente vai Tata, levar, eu levo, né? Vou levar para casamento. Você vai com Rivofito na bolsa. é isso que eu Velório. ia te perguntar. Você faz o. Porque o mulungu você precisa ferver a casca, porque é casca, Faço certo? tintura só, Flavinha. Ah, tá. É, Eu para faço fazer chá, chá, né? fica só com os três: valeriana, passiflora e melissa, que é fácil de achar para fazer chá. Mas para usar como Rivofito, faz tintura. Manda fazer no Panita. Quem mora em Ah, São dá para manda fazer? Ah, tá. É porque eu faço chá, eu faço com mulungu, faço chá e tomo e pronto, né? Aí você Mulungu me tem contou que opção, você né? levou uma vez e eu fiquei pensando, mas ela levou como? É tintura, tá bom, É tintura. Mando fazer no tá, Ranisa que confio na qualidade deles. É, tá, essas coisas têm que ser também marca que vocês confiam, gente. Porque aí, eu tá. já tomei, não funcionou. Claro, amor. Não Fez num comprou lugar, num. É. num lugar que planta de qualquer jeito, colhe de qualquer jeito, aquela erva nem tá na potência dela, né? Mas sempre eu prefiro que a gente pendule, que a gente cheque, que a gente tenha certeza que todas essas substâncias estão boas para você, tá? A gente não vai tomar de dia, a gente não vai tomar para trabalhar. Salva um paciente ou outro que muitas vezes está com crise de ansiedade, pânico, né? Eu ia tomar um Rivotril mesmo, eu tomo um Rivofito. Mas acha uma farmácia que vocês confiam. E é coisa para ter em casa. Ah, e a posologia, Tata? Vamos começar sempre com 20 gotas? Porque tô aqui falando para um monte de gente, não sei muito sobre vocês, mas a gente poderia tomar até 60. Mas aí eu prefiro avaliar caso a caso, cada pessoa, tá? E a camomila, mas ela não pode ser misturada com esse povo todo? Sabe que pode? Mas eu gosto dela sozinha, gosto um tanto dela sozinha, que ela é tão poderosa, né? E a camomila vai acalentar a gente, vai acolher, vai botar a gente no colo. Por isso que ela acalma. Ela tem esse jeito maternal de ser. Por isso, banho no bebê que não para de chorar, banho de camomila. Né? É uma erva facílima de achar, barata. Eu não acho ela muito gostosa. O óleo essencial é caríssimo e, na minha opinião, fedidíssimo. Acho ó. Mas às vezes tá do lado da cama assim, eu vou dormir, eu falo, ai, deixa eu pôr. Aí o Cadu fala, isso aqui que você tá usando aí? A lavanda é tão gostosa, né? A camomila é fedida e cara. Então toma o chá, tá? Vou fazer um escalda-pés, faz com camomila. Toma banho de camomila. Bebe a camomila. Come com farinha. Bete dentro do travesseiro, né?
Por quê? Porque a gente precisa de ajuda. São muitos sintomas para deixar o nosso sono muito leve e atrapalhando, né? A gente vai voltar, vou falar mais sobre o estrogênio e vou botar um pouquinho. É que eu não consigo fazer resumo dessas coisas, são tantos itens, né? Difícil fazer resumo para passar para vocês. Então hoje eu também não vou passar. O próximo encontro que eu já estou quase pronta. Ó, eu vou mostrar só o primeiro, tá? Mas eu não terminei. Tem mais umas 3 folhas para escrever. Eu quero falar no próximo encontro da Angélica, que é também que a Mimi falou. Angélica Sinensis, conhecida como Dong Quai na medicina chinesa. Ela tem, ó, esse número 1 aí, que tem outros itens, eu tô com uns 5 já, tá bom? Então ela é ótima. Tá, tá para todo mundo? Não, entendeu? Não, amores, não é para todo mundo. E todas as ervas que eu separei aqui para mostrar para vocês, quer ver? Eu tô com o meu docs aberto de para esse encontro, todo o material que eu comecei a fazer para o Conselhos da Anciã, ele já tá no docs, tá? Só escrito com 56 páginas. Eu não cheguei nem na metade. Né? A lista vai falar valeriana, alcaçuz, erva de São João, agnus castus, amora, angélica, ashwagandha, prímula, maca peruana, simicifulga. Sem contar depois a gente falando sobre as vitaminas, né? Então, o zinco e o selênio, as vitaminas B12, o magnésio, o cálcio, vitamina D. Não, não gosto dessa coisa. Eu falo, não quero virar a velhinha da caixa de remédio, das cápsulas, mesmo que sejam fitoterápicos. Um monte de cápsula. Mas a gente sabe que o nosso solo tá uma porcaria, os nossos alimentos estão fracos, débeis de um monte de coisa. E tem um monte de suplemento que a gente vai precisar sim. Mas cada caso é um caso, cada uma é uma, né? Vitamina D, por exemplo, a minha tá sempre boa. Eu tomo bastante sol sem protetor. Ai, que bonito quando ele ficar solto, Agnes. Faz tempo que eu não vejo ele assim, né? Então, precisamos olhar como está a nossa vitamina B, como está a nossa vitamina D, B, especialmente a B12, né? E rebolar, gente. Não é só encher a cara de cápsula, é ir atrás de comida, alimento. Quer ver uma básica que eu fico numa briga aqui em casa para usar e o Cadu, porque não tem sintoma? Quem lembra do triptofano? Joguei no Google, tá? Triptofano, aminoácido essencial que o corpo humano não consegue produzir, já é importante. Necessário obtê-lo através de dieta ou suplementação. Desempenha um papel crucial na produção de serotonina e melatonina. Quem lembra? Melatonina, aquele que a gente só produz se estiver nas condições perfeitas do sono. Tudo no escuro e silêncio. Quem tá? E aí vai me ajudar a ter uma noite de sono profunda. E a serotonina, né? Chocolate. Não é exatamente isso, mas para a gente lembrar, né? Neurotransmissores e hormônios que afetam o humor, o sono, o apetite e outros processos no organismo. Ok, o triptofano? Sabe onde tem triptofano concentradíssimo? Na casca da banana, que a gente joga no lixo. Eu sei disso há anos, mas tinha preguiça, tá? Triptofano na casca da banana. Vamos ver o que a inteligência artificial está falando. A casca da banana contém o triptofano, mas ela não vai falar de quantidades. Amores, é só você usar a banana, pegar aquela parte branca de dentro da casca, raspar com uma faca. Sai um creminho, sai muito. Você raspa até ela começar a ficar transparente. E bota no que você está fazendo. No mexido de banana, no doce de banana, no, na vitamina. Essa parte aqui fica preta bem rápido. Enquanto você está fazendo, jogou ali, a banana ainda está amarelinha e ela já está
escurecendo, né? Eu tenho dia que eu faço 3 bananas de manhã. Que eu vou fazer lá meu mingauzinho, sabe? Aveia, chia, lá com a banana. 3 cascas raspadas. E eu jogando triptofano no lixo. Porque eu também, né, a Andréia tá aí falando, eu suplemento sempre. Mas, gente, é muito suplemento. Vamos ver quanto já ajuda nisso. Eu queria muito achar a quantidade, mais ou menos, né? Ressalta que a casca não deve ser consumida crua. Ele tá falando de casca. Casca, casca, casca. Não precisa ser só a casca, tá? Eu já comi caponata de casca de banana no lugar da berinjela. É, o Mas não pessoal precisa. faz carne, né? De casca de Sim, banana. exato, como carne, Flavinha. Mas aí eu já vou querer comprar uma banana orgânica, Ah, né? sim. Já que eu vou comer essa casca. Então, assim, só raspa a parte de dentro, tá? Por exemplo. Então, tem muita coisa que é só a gente ter conhecimento e começar a usar. Lembrar, voltar a usar, né? Porque os sintomas estão aí. Como se a gente tiver. Eu me sinto, às vezes, num paredão e um exército na minha frente, assim, pronto para mim. Tá, 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 tá. Os sintomas, né? Vamos cuidar do fígado. Então, fica também a dica pela medicina chinesa para a gente começar a cuidar mais do nosso fígado. Tata, que dica você dá hoje para a gente cuidar do fígado na medicina chinesa? Vai lá para o diário e vamos olhar para as nossas frustrações, porque elas estagnam muito o nosso fígado. Agora, quer ver a melhor dica, mais fácil de dar e mais difícil de fazer para a saúde do fígado? Excessos, estresse. Quanto mais a sua agenda está lotada de compromisso, mais ele está doidão, sendo consumido. Quanto mais eu paro e faço uma coisa por vez, estou aqui entregue com você agora, né? Quanto mais multitask eu quero fazer, assoviar, acho bacana. Hoje, o que que eu tava fazendo? Era uma cagada. Eu tava aqui com a minha moringa, tava colado um tratamento de trigramas. Aí eu subo com a outra jarra, começo a jogar a água dentro da moringa e a arrancar o trigrama ao mesmo tempo. E aí nem arrancava direito o negócio e nem virava a água direito para ganhar tempo. Que coisa mais estúpida. Aí eu olhei e falei, Tatiana, hello, para, põe a água. Depois você tira o negócio. Não é só uma questão de tempo, era o estresse, a gasolina que eu estava usando para fazer aquelas duas coisas ao mesmo tempo. Não precisava. Tem uma ansiedade por trás disso. Aí eu paro, faço uma coisa, depois eu paro e faço outra coisa. E aí nosso fígado começa a encontrar saúde. Dormir antes das 11 da noite também. Vamos finalizar com mais algum desabafo? Ou vocês trazendo mais sintomas para eu priorizar a lista, porque eles são tantos. O grande problema é que a gente acha que fez 1 mês, 2 meses e deu certo para mim, não deu certo para mim. Não, eu preciso verdadeiramente me dedicar, pelo menos uns 6 meses, à vida regrada. Talvez eu nunca tenha tido. De autocuidado mesmo, sabe? De fazer pausas, de não ficar pulando refeição, de meditar, de observar, de não estar tão correndo. De quem? Para onde? Né? De tomar os fitoterápicos, os suplementos do que estão faltando, cuidar dessa alimentação com tudo que já vai me trazer também, né? O estímulo dos hormônios. E aí eu vou avaliar que ajuda que eu preciso. Recentemente, eu vou falar porque ela postou no Instagram, eu não sei se alguém viu, eu não sei se foi só story ou se foi feed, talvez seja só story. A Aleteia, que trabalhava comigo, né, minha grande amiga, ela foi fazer foi pro Instagram porque ela falou, eu tô tão revoltada que eu vou contar. Fui no médico
E o cara teve a coragem de me falar: procura outra especialidade, isso não tem nada a ver com ginecologia. Você menstrua, não é menopausa. Ela trazendo a lista: insônia, fadiga, um desânimo avassalador. Só que ela menstrua todo mês. Aí ele falou: é impossível isso ser sintoma de perimenopausa. Não é um cara que acabou de sair da faculdade, é um CRM antigo. Como assim? Como que você escolhe um nicho, né, uma especialidade, e você não sabe absolutamente nada sobre uma fase tão importante dela, né? Talvez sabe, talvez fale bem de outras. É um grande absurdo. Então, acontece com uma, vai acontecer com outras. A gente tem que estar muito atenta a isso, e inclusive na nossa listinha sobre hoje, eu coloquei indicações de médicos. Então, Mimi pode indicar a médica dela, né? Porque tô feliz que uma médica tá me ouvindo, não tá empurrando goela abaixo coisa em mim. Já estamos no lucro, gente. Já estamos no lucro, infelizmente, né? Eu vou puxar a sardinha para acupuntura sempre, porque eu puxo para qualquer criança. Para a gente começar a fazer antes de estragar, né? Antes de entrar em deficiência. Então, porque a gente tem fitos ótimos e o tratamento de medicina chinesa da acupuntura vai ser ótimo. Eu vou sempre ensinar coisa de acupuntura aqui também, né? Mas um bom acupunturista. Eu coloquei aqui, o meu oftalmo falou que eu posso indicar para todo mundo. Ele falou: isso aqui pode indicar porque não tem remédio. Claro que também é sempre bom se você tem uma questão oftalmológica e já usa remédio, se você usa um colírio para glaucoma, se você usa alguma coisa, não use porque a Tata falou. Mas o meu oftalmo falou: se a pessoa não tem doença nenhuma no olho, não usa medicação nenhuma, e a questão é só ser cura, esses colírios são muito bons, tá? O primeiro é melhor. O Sistane é um pouco mais barato. O Iabá, que eles são muito parecidos, mas o Sistane ainda tem uma coisa que todo tem, que a nossa vida toda, nossa geladeira e nossos armários tem, chamado conservante, né? Mas o Iabá que nem conservante tem. Mas aí ele é mais caro porque ele tem um sistema, o jeito, você vira e a gota não cai, sabe? Você tem que dar uma pressãozinha para depois sair essa gotinha. É só hidratante. Lubrificante, né? O nome correto é lubrificante. Então, às vezes, é colocar antes de dormir mesmo. E acordar, às vezes, você tá abrindo o olho e já colocar. Por quê? Para você não ter o machucado que você pode vir a ter, porque o seu olho ficou seco demais, né? É, Rosana, a gente precisa, viu? Precisa. Eu tô com uma indicação ótima que eu não passei com elas, de umas mulheres incríveis, bruxonas, de Floripa. E recentemente eu escrevi para elas para saber se atende online, elas falaram que atende online. É uma clínica bem natureba também. Eu tenho ginecos que eu adoro, mas que são todas muito obstetras, né? São ginecologistas também, mas atuam muito com parto. Então, às vezes não tem esse olhar tão mais profundo, né? O Lunera que você está falando é para os olhos? Não conheço. Para lubrificante também? Ótimo. E amores? Excelente, ele é excelente, é um lubrificante excelente, não tem conservantes, muito bom, Bacana, que bacana. vale a pena. Legal. E a gente vai, você vai assim, ó, o que que você faz? Você vai olhando o preço, entendeu? E fica de olho sempre. E onde tem promoção, você compra e guarda. E vai. Essas coisas são meio assim. Principalmente se foi indicado. O que a gente não pode fazer com suplemento. Eu não posso comprar qualquer suplemento de qualquer marca. Tem muita porcaria no mercado, tem muita mentira, né? Eu vou Ah, encerrar hoje. Peraí, que agora bateu o meu climatério aqui. Eu esqueci o que eu ia falar. Pera. Olho. Lembrei. Fala. Eu queria só dar uma indicação Oba. de um podcast, para quem gosta de ouvir podcast, chama Zen Vergonha. Não é Eu já ouvi sem, falar. é com a letra Z, né? Que é da Fernanda Lima. A Tá me primeira temporada, já tem outras temporadas, mas a primeira temporada é só sobre menopausa. E eu achei tão rico, tão bem feito. Ela foi atrás de muitas opiniões. Então, ela fala com gente de uma medicina mais tradicional, da Ayurveda,
ela, né, acupuntura, ela fala da reposição hormonal, dos bioidênticos, ela traz, assim, é muito rico de informação. Ela parte da experiência dela, né? Então ela conta um pouco, mas ela traz muitas visões, assim, me trouxe informações novas. Falou, por exemplo, uma médica lá falando dessa gordura abdominal que aumenta, que tem a sua função, porque os rins, a suprarrenal vai precisar da gordura para produzir o hormônio que antes só o ovário produzia, né? Isso eu não imaginava. Eu falava, gente, né, por que acontece? O que está acontecendo com o meu corpo? Né? Não, Então, assim, essa pochete vai me salvar. Vocês têm noção disso? É você olhar todas as ancestrais que você teve, que sobreviveram, né? Que não morreram cedo, tiveram essa pochete ajudando a produzir um hormônio para você estar aqui viva hoje. E você está querendo que a sua barriga suma. É muito sim. forte. Então, fica aí a indicação para quem gosta de podcast. Eles são curtinhos, os episódios, é bem tranquilo. Eu normalmente lavo louça, faço, né, ponho lá para. É bem interessante, bem Ai, grata, incorpora. querida, tinha me falado mesmo, tinha me falado. Eu vou dar uma maratonada nele. Vou dar uma maratonada. É, Eu vou finalizar falando uma coisa também que não é específica, é até uma indicação que eu dou para quem não está nessa fase, que a Madevi. Então, ah, meu Deus, o celular saiu escrevendo tudo que estava sendo falado. Ai, que tempos malucos. Vocês podem seguir essa deusa também. Eu vou mandar depois. A Madevi, ela é uma das pessoas que me trata, me cuida, e é uma bruxa da Ayurveda. E eu já usava muito, eu recomendo muito óleo de coco para lubrificação vaginal há mais de 15 anos por causa dos partos, né? Então a gente faz toda a preparação de períneo, fazendo massagem, usando como lubrificação para transar mesmo, para essa mulher deixar mais emoliente, né? Faz sentido na nossa cabeça uma barriga que está crescendo e a gente passa óleo para não ter estria, né? E a gente esquece de fazer esse preparo, né? Na parte do períneo e do assoalho pélvico da pele também, vagina e terra de ninguém, entre vaginianos, né? Mas a Madevi trouxe para mim esse ano que a indicação do óleo de coco ele é para vagina, pênis e ânus, para evitar fungos e bactérias, e infecções de maneira geral, que deveria ser usado diariamente. E geralmente a gente só usa quando vai usar, né? Para atrapalhar ainda, você não pode usar o óleo de coco quando vai usar brinquedinhos, porque os brinquedinhos têm os seus materiais e precisa do à base de água. Então, para usar um vibrador, um bullet, qualquer coisa, você precisa do KY em família, né? E aí, pô, mas eu preciso do óleo de coco. Então, usem o óleo de coco. Já compra um óleo de coco extra virgem, deixa na cozinha e enche de potinho. A gente tem potinho no banheiro, tem um potinho na necessaire, tem um potinho do meu lado da cama, tem um potinho do lado do Cadu. Qualquer coisa, óleo de coco. Né? Lá no Atacama, eu usava, era isso, é nariz, é ouvido, tudo que tá meio seco ele, né? Então, usem bastante, porque essa secura não é só um problema para a gente transar. Tem uma adstringência que machuca o canal vaginal, né? Tem mulher que não consegue fazer exame ginecológico, Sim, sangra, porque machucou para botar um espéculo, mesmo que lá eles coloquem um negocinho, né? E a gente precisa manter também essa conexão com essas partes do nosso corpo que nos deram tanto prazer e que começa a não dar mais. Também o ir lá passar o óleo também é mais um momento de conexão. Por mais que vai te gerar um monte de coisa ruim de falar, meu Deus do céu, tô frígida. Meu Deus do céu, por que que isso aqui não tá me dando tanto prazer? E a libido que, pelo amor de Nossa Senhora, né? Onde foi parar? Ai, vai e volta, com menos frequência que o fogacho, né? sim, Vamos usar o óleo de coco porque é saúde da mucosa, assim como a gente quer cuidar da pele, do pescoço de galinha, do nosso canal vaginal.
tá bom? Espalha para a Omarada também, porque falando que é bom pro pênis, vai ficar todo mundo feliz. E vamos usar, tá? Usa para dormir pelo menos. Às vezes de dia fica tudo meio escorregadio, pode manchar a roupa, né? Mas já pega o hábito de usar para dormir, já é muito bom, porque essa secura é um problema, tá? E pode dar outros problemas. E aí a gente vai ter a infecção urinária recorrente, pós-menopausa, não é? Que tá no meio desse balaio todo. Então, bora usar. É assunto que não acaba mais. Eu vou tentar marcar mais cedo na próxima vez, que a gente comece pelo menos umas 7h30 e a gente vem para 2 horas de encontro, ficando tranquilo. Às vezes eu já começo com a parte de informação, então pá, 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 vou passando algumas coisas e a gente volta para cá. E que eu gosto também do bate-bola, às vezes em cima do que vocês falaram, levar para uma outra coisa, tá? Vão atrás das coisinhas vermelhas, das frutas vermelhas de maneira geral. Vermelha, vermelha, não só casca, tipo maçã, né? Tipo aquela mexinha, não configura, não caracteriza, tá? Não tem o que a gente precisa. Mas achou na promoção, blueberry, cranberry, aquilo que lá nos Estados Unidos tem tanto, né? E com preço acessível, aqui é caríssimo, né? As cerejas. Amora. Nossa, eu andei comprando umas amoras horríveis, sem gosto de nada, né? O que puder ver se vai, bora plantar amora em casa e aos poucos a gente vai compartilhando mais. Eu não queria fazer um grupo novo, mas eu acho que eu vou acabar fazendo, sabia? Confiando que não tem, que a gente não vai ficar se atrapalhando muito. Me dá um tempinho, deixa eu planejar o próximo e a gente pode fazer um grupinho para ficar mais fácil também essas trocas. E a gente vai experimentando, né? Ô, Tata, tem Oi. algum óleo que pode usar ao invés do óleo de coco? Eu adoro óleo de gergelim, a Ayurveda usa muito óleo de gergelim, né? A gente não tem muito hábito porque ele é um óleo que tem um cheiro forte, né? Eu gosto muito dele. Porque ele é um dos indicados para mucosa. E, em geral, eu gosto de óleos que podem ir na mucosa, porque se você resolver fazer uma massagem sem calcinha, não vai ser um sério problema, né? Às vezes está com o nariz todo seco, você já fez a massagem, já dá uma passada lá dentro, uma hidratada, né? Então, eu gosto do coco e do gergelim por causa das mucosas. Mas, como a Andrea tinha falado antes, eu gosto muito de amêndoa, ele é um óleo mais caro, né? O de Mas o de amêndoa. amêndoa pode usar também na vagina e no ano? Então, Não. tem algum que Ah, você pode? estava Só o perguntando de só para gergelim? mucosa. É porque eu tenho Ah, alergia a coco. Eu tenho quem? alergia a coco. Eu não posso usar na mucosa Nem o óleo? nem o óleo. Não posso comer, não posso passar. E eu, toda vez que eu recomendo, eu falo, testa antes, porque a Eu posso alergia passar no corpo, resiste, na pele eu consigo, mas na tá? mucosa eu não consigo. Você Ô, já Tata, tentou. Já. Bom saber, vocês Flavinha. conhecem o Oxflower, o gel da Oxflower, Ai, o amo, Oxflower? amo. Então, ele é para Ó, mucosa vaginal. Ele não dá alergia. Oxflower. É, Oxyflower é da Physioquant, que é um isso, da quântico. Fisiocântica. É. Vou procurar. Lembra minha queimadura da mão, Flavinha? Aham, Ela fechou com lembro. Oxyflower. Tá? Ainda não Ah, marcou, tá. mas ela fechou. Aham, Eu adoro Oxyflower. tá. Dura que é uma beleza. Não é Minha É, porque barato. boca. eu já vi Ai, vários, né? A Flávia Parente falava dos óvulos de óleo de coco com melaleuca, nananã. Mas aí com a minha alergia, eu falei, bom, Aí não você posso passa usar. só um pouco, sem nada de óleo essencial. Extra virgem, só o coco. Tá? Porque Aí, é isso. Eu é, conheço pessoas que já tiveram alergia, mas por causa do essencial. Só o coco, não. não, só o coco. Eu não posso comer, eu posso passar na pele, assim eu passo. Mas eu não posso comer, não posso pôr em mucosa, porque, né, por causa da absorção mais rápida e tal. Vamos saber, porque eu sempre Aí falo eu para as fico. mulheres. Eu falo, gente, alguém deve ter essa alergia. Eu nunca vi, mas Eu alguém tenho. deve ter. Então, use um Pronto, pouquinho. agora você sabe. Agora eu já sei alguém. Eu tenho uma A paciente Flávia de tem. Petrópolis É. e agora com coco. E aí eu passei para você o Chame a Parteira.
É uma série da BBC. Tem um aplicativo de streaming que chama Streamio. Eu tenho lá. Eu passei para você um copia e cola. Tem que pôr no. Para quem não tem o aplicativo, eu acho que